Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para a nossa aulinha 2 de termoquímica, entalpia padrão. Vamos começar a fazer cálculos, né? Vocês adoram cálculo, adoram matemática, então não tem jeito, tá? Vamos trabalhar esse papo que nos faz pensar um pouco quando a gente vê, né, o termo entalpia padrão, que cada composto, cada substância tem uma entalpia fixa. Não é bem assim, tá? A ideia da entalpia padrão, tá, de cada substância vai depender muito de acordo com a situação que você está colocando ali no experimento. Temperatura e pressão, principalmente, ok? Então, para vocês terem ideia, vocês já devem lembrar desse papo, quando a gente fala que a entalpia de substância simples é igual a zero, ok? Isso, na verdade, tá ok, mas a essa temperatura e pressão, o que? Padrão. Então, na verdade, quando a gente trabalha na grande maioria dos exercícios, vai ser o que? Nessa temperatura de 25, temperatura ambiente, e 1 atm, beleza? Ou muitas vezes ele não vai dizer, você já considera, tá, essa informaçãozinha, beleza? Então, para eu calcular a entalpia do CO2 nessa reação, ok? Eu tenho que considerar bastante essa informação, show? E aí eu calculei o ΔH da reação, tá? Por quê? Porque o CO2, como eu disse, não tem uma entalpia fixa. E esses dois camaradas, ó, são substâncias simples e tem a entalpia, o que é? Igual a zero. Então, o cálculo das entalpias é sempre feito por variação de entalpia. Show? Tranquilo? E botei uma outra observação que não tem muito a ver com o que a gente vai calcular aqui, mas vale a pena dizer, ó, que os alótropos, ok, menos estáveis, ok? Por exemplo, carbono grafite tem quem? Tem o diamante, que é menos estável. O oxigênio tem, até botei aqui, ó, o O3, o ozônio, que é o menos estável. Então, oxigênio, né, substância simples e é o alótropo mais estável igual a zero. O menos estável diferente de zero. Então, rola essa variação. Isso não é muito comum em prova, tá? Mas a gente já bota aí a observação. Beleza? Mas vamos calcular então a entalpia do CO2, galera. Como eu falei, para a gente calcular a entalpia padrão de um composto, eu vou ter que trabalhar com a variação da entalpia. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Maravilha? Entalpia, a variação de entalpia a gente já sabe que é menos 393. E a entalpia do produto, né, é exatamente a entalpia do CO2. Maravilha? Menos a entalpia de quem? Dos reagentes, que é a entalpia do carbono grafite, mais a entalpia do nosso queridíssimo oxigênio. Mas a gente já afirmou que a entalpia desses dois carinhas aqui dá quanto? Dá zero a essa condição. Então, gente, a entalpia padrão do CO2 é igual a menos 393 kJ, ok? Como a gente tem ali exatamente um molzinho, eu já posso afirmar que é por mol. Beleza, gente? Então esse é o conceito de entalpia padrão, tá? Isso vai nos permitir calcular também agora, né, a entalpia das reações, beleza? Ela tem a variação de nome. Você, quando pega lá o livro, tem lá entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de neutralização, tá? Entalpia da cacetada de coisa, tá? Só está variando exatamente a reação, beleza? Então, por exemplo, vamos calcular aqui, ó, a entalpia padrão de formação do Al2O3, beleza? Então, reparem que a gente tem a entalpia, né, do Fe2O3 e do Al2O3, já que alumínio e ferro, substância simples, né, na forma metálica, a gente sabe que é zero, perfeito? Então, vamos calcular o ΔH, ok, de formação do Al2O3. Vou pegar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Botei os números bem fáceis aí, né? Porque a gente também, né, vai ter que calcular já difíceis aí nos exercícios. Vamos fazer na aulinha com valores bem fáceis. Então, a entalpia do produto, ok? No caso do Al2O3 é menos 700, ok?
Então, menos 700. Menos, reagente que é o Fe2O3, menos 1.600. Tranquilo? Mole? Agora cuidado com o sinal, pelo amor de Deus. Então, o ΔH dessa reaçãozinha ficou quanto? Né? Menos 700. Com menos mais 1.600. Então, ficou mais o quê? 900 kJ por mol de Al2O3. Beleza? Tranquilo? Então, bem tranquilinho, né, gente? Essa matéria normalmente é a que vocês mais curtem. Bom, a gente vai virar o quadro para a gente falar da entalpia de combustão e a gente já inclinar a ideia do cálculo estequiométrico, né, vinculado aí à brincadeira, beleza? O Enem gosta muito e a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Valeu? Seguindo então, galera, entalpia de combustão, com certeza a mais comentada em prova, tá? Assim, com toda a tranquilidade do mundo posso afirmar, tá? Na verdade, como eu falei para vocês, a ideia do cálculo, a ideia inclusive do que a gente vai incluir agora da estequiometria, serve para as outras entalpias, só que a gente está tratando exatamente de entalpia de combustão, né? Caracterizada pela liberação de calor, então a gente já sabe até que o ΔH na maioria delas, né? Vamos botar aqui todas, é negativo, ok? Caracterizando liberação de calor, e a reação que a gente acaba, né, caracterizando muito aonde? No motor lá do nosso carro, não é isso? Seja, né, com etanol, né, metano, gasosa, enfim, as brincadeiras do Enem, ó, vão estar muito caracterizadas nessas comparações aí de combustíveis, beleza? Então, vamos lá com calma, sem pressa, sem correria. Vamos fazer aqui uma questãozinha bem tranquila, tá? Em que ele me dá aqui, né, a reação de combustão do etanol, me deu o ΔH aqui, a entalpia de padrão de cada um dos compostos, beleza? E depois ele me pede, que já é a inclusão da matéria que eu falei, tá? Uma estequiometria. Show de bola? Nada absurdo, né? Primeiro passo, sempre visualizar se está ou não balanceada essa equação. Tem 2 carboninhos, boto 2 carboninhos, 6 hidrogênios, tá? 3 com 2, 6. Agora eu fiquei com 3, 4, 7 oxigênios, ó. Se eu tenho um, boto um 3 aqui, ficou bonito. Beleza? Então, gente, vamos lá. Qual é o papo? Para eu calcular ΔH, a gente já trabalhou na nossa mente que o ΔH vai ser trabalhado por entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. Só para ficar bem tranquilo na nossa cabeça, tá? Vou botar aqui bonitinho todos os carinhos para ficar bem fácil da gente visualizar, mas é claro que vocês vão fazer uma velocidade muito maior. Então repare que nos produtos a gente tem que ter cuidado, porque eu tenho 2 mols, ok, do CO2, lembra que esses valores é dado por mol, ok? Então se eu tenho 2 mols do CO2, eu boto 2 vezes a entalpia do CO2, mais 3 do H2O. Show? Então temos aqui os reagentes menos, não pode deixar, né, de botar esse menuzinho aqui. Lembra que o oxigênio a gente tem, né, o valor da entalpia igual a 0, então a gente calcula lá dos reagentes, né, a entalpia do C2H6O. Maravilha. Então só substituir, aqui é dado em mol, beleza? Então ó, o ΔH ficou como, galera? Botei os valores fáceis, só para a gente treinar. 2 vezes o CO2, que é menos 50, show de bola, mais 3 vezes o H2O é menos 100, perfeito, menos a entalpia do etanol, que é menos 200, beleza? Então, menos 200. Então, esse ΔH, fazendo aqui de cabeça, menos 100 com menos 300, menos 400, ok? Só que aí ficou menos 400 menos 200, ou seja, mais 200. Então ficou menos
né, 200 kJ por mol. Galera, a combustão, a entalpia de combustão é dada normalmente por 1 mol do combustível, por isso que eu estou trabalhando em mol. Só que se eu for comparar qualquer outro camarada da equação, você tem que estar ligado que 200 kJ que a gente encontrou está para 3 mols do O2. 200 kJ está para 2 mols do CO2 e para 3 mols do H2O. Beleza? Então, a gente usa como referência, tá, o menor coeficiente na grande maioria das vezes. Para combustão vai ser sempre não, também na maioria das vezes, 1 mol do combustível. Beleza? Tranquilo? Bom, esse valor, se eu for representar por escrito, eu estou dizendo, como eu falei para vocês, que para cada mol do C2H6O, ok? A gente libera quanto? 200 kJ. Lembra que o sinal é somente representativo, então na regra de 3 você não precisa se preocupar com isso, beleza? Só que ele quer saber o calor liberado na queima de 920 gramas do etanol. Ué, galera, estequiometria, quanto que vale 1 mol do C2H6O? Vou lá na tabela, carbono 12, vezes 2, 24. 1 com 6, 6 com 16, 46. Então, 1 mol desse cara vale 46 gramas. Então, 46 gramas continua para quê? Para 200 kJ, porque eu só passei de mol para massa. Só que ele me deu qual massa, Vitão? De combustível? 920. Então, eu boto aqui 920 gramas e descubro o quê? A entalpia, o calor liberado para 920 gramas. Olha que molezinha. Então, a entalpia, né, vai dar quanto? Né? Cortou 46 com 92, ficou 2. Né? Então, aqui ficou 2 vezes 200, 400. Com um zerinho aqui, 4.000 quilojoules liberados. Beleza? E a estequiometria, galera, se dá normalmente dessa forma. Ele poderia já me dar o ΔH, tá? E perguntar qual é a massa que vai ser, né, consumida, né, no caso de um combustível, tá? E por aí vai. Tranquilão? Beleza? Bom, e o nosso queridíssimo Enem adora comparar combustíveis, tá? Talvez aí um dos exercícios mais clássicos que tem. Só que eu peguei esse porque ele já não está trabalhando diretamente com o combustível. Olha só, ele te dá aqui os combustíveis, beleza? Só que ele quer saber qual desses caras, quando queima uma mesma quantidade de energia, tá, para todos, qual que libera mais CO2, beleza? Ele não deu as equações, eu botei aqui, tá? Só para facilitar um pouquinho a vida, beleza? Mas a ideia é, galera, esse tipo de questão eu não tenho que somente fazer. Além disso, eu tenho que comentar com vocês, né, a forma mais prática de se fazer. Porque se você fizer isso aqui com todos os cálculos no Enem, você só faz essa questão, você perde muito tempo, ok? Então não pode perder tanto tempo, tá? Então a ideia, né, é que ele está relacionando. Ele me deu o ΔH de combustão, beleza? Exatamente o que a gente calculou, ele já me deu. Tá? Só que ele quer saber, por uma mesma quantidade de energia, qual que libera, né, mais CO2. Então eu vou ter que fazer o quê? A relação do ΔH, só que com a quantidade do CO2. Então eu já botei aqui, você não precisaria fazer, pelo amor de Deus, né? Você só teria que saber quem é quem. Porque ele não deu a fórmula molecular. Então você tinha que saber que o benzeno é o C6H6, o etanol C2H6O, glicose, metano, octano, beleza? Tinha que saber. E aí, você iria fazer a mesma relação. Quando os exercícios são desse tipo de repetição, tá? Em que você teoricamente tem que testar todos, galera, o que você pode muitas vezes fazer? Você mesmo elabora uma fórmula, elabora um modelo, ok? É essa a ideia. Como assim, Vitão? Pega o primeiro, vamos pegar o benzeno, tá? Vou pegar o benzeno, não sei a resposta. Vamos fazer aqui, 1 mol do benzeno, vamos botar já direto a relação do CO2, galera. 6 mols do CO2, ok? Está para quanto? Está para 3.268 quilojoules.
Maravilha. Tranquilo? Ele não falou a quantidade. Vitor, eu posso utilizar um valor qualquer? 1000? Pode, tá? Vou colocar para vocês. Mas a ideia é a seguinte, ele quer relacionar quem libera mais CO2. Então, o X da questão está aqui, ó, quantidade de CO2. Só por uma quantidade de quanto, Vitão? Não sei. Se você quiser chamar de X, pode chamar. Se você quiser chamar de 1000, pode chamar, né? Muita gente fez fazendo com 1000, porque fica uma conta mais fácil de visualizar. Vocês fiquem super à vontade, ó, porque aí meu X, né, fica quanto? Né? Se for botar aí, talvez seja melhor mudar a incógnita, né? Não trabalho com 2x não. Então fica, ó, 6.000 dividido por 3.268. Pronto, descobri a minha fórmula. A fórmula vai ser, ó, o número de mols do CO2 vezes 1000, 6.000. Se for 2, 2.000, beleza? Dividido pela entalpia. Cheguei na fórmula, beleza? Então, esse cara aqui é a letra A. Na letra B, né? Vou botar aqui na ordem, ó. A, B, C, D e E. Beleza? Na B, o que a gente vai fazer? X é igual, ó, do etanol, 2 vezes CO2, 2 mols de CO2. Então, é 2.000, ok? Dividido por quanto? 1.368, ok? Na C, você ficaria com quanto? Glicose 6, 6.000, né? Deixa eu botar aqui bonitinho. 6.000 dividido por 2.808, né? Na D, olha que beleza. Na D, ó, o metano é 1, então o X é igual a 1.000, tá? Só que dividido por quanto? Por 890. Maravilha, Vitão. E na E, de animal, daria quanto? 8.000, já que são 8 mols, 8.000 dividido por quanto? Por 5.471. 5.471. Beleza? Olha que tranquilidade ficou agora. Bom, 6.000 dividido por 3.268 é um valor, né? 6 por 3 daria 2. Né? Como é um pouquinho maior, a gente sabe que esse valor ele é menor do que 2. Tranquilo? Esse valor aqui, 2.000 dividido por 1.300, com certeza é menor do que 2. Ok? 6.000 dividido por 2.800, opa, 6 por 2, né? Já dá 3. A gente sabe que é um pouco, né? Quase 3.000 aqui, mas a gente sabe que esse valor é um pouco maior do que 2. 1.000 por 890, com certeza é menor do que 2. Né? 8.000 por 5.000, com certeza é menor do que 2. Então, o único valor aqui, né, é o da glicose maior do que 2. Então, fica a resposta. Beleza, gente? Então, esse tipo de exercício é um alerta. Ele poderia relacionar quantidade de CO2, né? Ele poderia relacionar a quantidade de oxigênio que foi consumido, o próprio combustível, como a gente fez aqui, beleza? Então, assim a gente inclui a estequiometria na nossa termoquímica. Show? Segue aí então questõezinhas, tá, de entalpia padrão para vocês. Arrebentem e vamos com tudo.